Fala galera, vamos seguir aqui com o nosso laboratório 11, que é um laboratório de EIGRP. As configurações iniciais estão dentro da pastinha EIGRP, é uma configuração bem simples, tá? Praticamente só vai ter configuração das interfaces. O nosso objetivo proposto: configure os roteadores do AS100 para se comunicarem via EIGRP no AS100. Propague as redes configuradas nas interfaces loopbacks dentro da AS100 e garanta a conectividade entre elas. Altere as métricas de K para os valores K1 ligado, K2 ligado, K3 ligado, K4 desligado e K5 desligado. Faça com que o roteador R3 utilize preferencialmente o roteador R5 para alcançar a loopback do roteador R6. Então a gente vai fazer uma manipulação de rota aqui, uma manipulação dentro do EIGRP para chegar na loopback do R6, fazendo com que o R3 prefira o roteador R5 ao invés do roteador R4. Detalhe, para esse laboratório a gente vai utilizar somente o AS100, tá galera? É a mesma situação do nosso lab de RIP. Depois a gente vai configurar para que os roteadores do AS100 não propaguem nenhuma informação em GRP para os roteadores fora do próprio AS. Então a gente vai criar uma configuração de Passive Interface também. A gente vai configurar também uma autenticação utilizando a keystring café com redes e MD5 como modo de autenticação entre os roteadores. A gente vai criar uma autenticação simples. Tem outras formas de serem feitas aí. Você pode fazer troca de chave via keychain. Tem algumas formas aí, mas a gente vai utilizar nesse laboratório aqui a forma mais simples, tá bom? Vou falar um pouquinho de EIGRP, galera. EIGRP é o Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. É um nome bem grande, né? Ele é um protocolo de roteamento dinâmico derivado do IGRP, que é um protocolo legado da Cisco, tá? Entre todos os nossos IGPs aí que eu conheço, pelo menos acredito que entre todos que existem, ele utiliza ele é o protocolo de roteamento que tem o melhor tempo de convergência de todos os IGPs. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando acontece alguma falha ou quando acontece algum problema dentro da sua rede, esse é o protocolo mais rápido para poder fazer o chaveamento de rotas, para poder convergir para um outro caminho dentro do seu IGP. Ele é mais rápido que o SPF, ele é mais rápido que o RIP, ele é mais rápido que o ISIS. Ele é um protocolo bem rápido mesmo quando você está pensando aí em convergência. Ele utiliza o algoritmo de atualização por difusão, que é o algoritmo chamado Dual. Então, se você está estudando aí para o CCNA e para o CCNP, provavelmente você já deve conhecer esse algoritmo. E ele é um protocolo híbrido. Ele é um protocolo vetor de distância com características de link state. É muito importante vocês entenderem isso daí, porque você pode cair em um ambiente, por exemplo, que tem ADM VPN e você acabar utilizando o IGRP sem usar o No Split Horizon, por exemplo. Ele tem as mesmas características do RIP na questão do Split Horizon. Quando você recebe uma rota de uma interface, você não pode enviar de volta por essa interface. Então, quando você tem alguns ambientes aí hub spoke, ou quando você tem alguma configuração de DMVPN, até SD-WAN mesmo, se você for utilizar SD-WAN e tiver o protocolo EIGRP no meio da rede, você vai ter que tomar cuidado. Beleza? Que mais? Ele é um protocolo bem simples de se trabalhar. Ele é bem simples mesmo, galera. Se você entender bem o conceito do EIGRP, como funciona o protocolo Dual, você tira de letra qualquer tipo de configuração dele. Ele utiliza aqui a comunicação via multicast no endereço 2240010 e utiliza esses pacotes aqui para se comunicar. A maioria dos pacotes de protocolo de roteamento dinâmico são bem padrões, né? Geralmente você tem um pacote que é o Hello, que ele vai fazer a troca de comunicação entre os neighbors. E aí nesse caso aqui ele faz a descoberta e a recuperação de neighbors também.
Então, por exemplo, se eu acabo de perder o link entre um dos roteadores, o protocolo vai enviar um hello para esse cara, para quando ele retornar, para ele fechar a adjacência novamente, beleza? A gente tem os ACKs. Os ACKs são os pacotes que reconhecem o recebimento de uma atualização, geralmente é enviado via unicast. A gente tem os updates, que são os pacotes de atualização para formação ou manutenção da tabela de roteamento. Por exemplo, se alguma rota caiu ou então algum caminho foi alterado, ele vai utilizar o pacote update para poder fazer essa atualização das rotas, beleza? Tem os queries, esse daqui é o grande ponto do EIGRP, tá, galera? Ele é usado para solicitar um neighbor um novo caminho para a rota que foi perdida. Então, assim, quando você está trabalhando com EIGRP dentro de uma rede grande, o que você vai ter que se preocupar são os domínios de queries. O que eu quero dizer? A quantidade de... Por exemplo, se eu tenho aqui o R3, ele está falando EIGRP com R2, por exemplo, aqui. O que você vai precisar se preocupar é a quantidade de queries que o R3 vai fazer para poder tentar chegar no R2 novamente. Esse é o principal ponto do EIGRP, galera. Por exemplo, aqui ele vai fazer uma query para o R4 e para o R5 somente. Mas você pode ter ambientes aí, por exemplo, se você tivesse uma nova conexão aqui entre o R2 e o R7, o R4 iria mandar uma query para o R6, o R6 iria mandar para o R7, o R5 ia mandar para o R6. Então você tem que tomar cuidado aí, dependendo do tamanho da sua rede, com esse ponto aqui, que seria os domínios, eles chamam de domínios de queries. Então a quantidade máxima de queries que o seu roteador vai fazer dentro da sua rede para poder encontrar um caminho secundário. Esse é o principal ponto quando você vai utilizar EIGRP em uma rede em produção, tá bom? Então você tem aí também os replies. Os replies são enviados quando o destino entra em estado de ativo. Ativo, quando vocês estiverem utilizando aí o EIGRP, você vai ver que não é um estado muito bom. Seria uma resposta das queries, entendeu? Aí a gente vai falar um pouquinho de convergência também. Para quem já está estudando aí CCNA, CCNP, vai entender bem o que eu estou falando aqui. Feasible Distance. Esta é a melhor métrica ao longo de todos os caminhos para a rede remota. Essa daqui é uma explicação que eu coloquei aqui, mas você vai encontrar outras explicações aí em livros de CCNA, na própria Cisco Press, mas no final das contas quer dizer a mesma coisa, tá bom? Eu só estou simplificando aqui para a gente ter um entendimento de como funciona o protocolo. Reported Distance. Essa é a métrica de uma rede remota, como relatada por um vizinho. Então, na verdade, nesse caso aqui, seria o que o meu R4 está falando para o R3, qual que é a métrica dele para poder chegar no R7, por exemplo, ou na loopback do R6. Beleza, a gente tem aqui também o successor. Successor é o melhor caminho, é o best path para uma rede remota. Então a rota do successor é usada pelo EIGRP para encaminhar o tráfego ao destino e é armazenada na tabela de roteamento. A gente vai dar uma olhadinha aqui mais para frente e vocês vão entender um pouquinho mais o que é o successor e o feasible successor. Successor é interessante, galera, porque ele sempre vai ser a melhor rota para a rede de destino. Beleza? Fica com isso na cabeça. Feasible Successor é o caminho que não é o successor, mas que satisfaz a condição de viabilidade. O que é a condição de viabilidade? É uma rota com a distância menor, com uma reported distance menor do que a feasible distance, e ela é uma rota válida para ser considerada como uma rota de backup. Seria o segundo melhor caminho para a rota de destino. E tem a Feasible Condition, que quando você tem múltiplos caminhos para uma mesma rede, a Reported Distance, que é a RD, precisa ser menor do que a Feasible Distance, que é a distância
informada aqui em cima, tá? Essa é a condição para que funcione bem uma rede com múltiplos caminhos. O IGRP ele não é tão utilizado no dia a dia porque por um longo tempo a Cisco manteve o protocolo como proprietário, né? Então você precisaria ter uma rede 100% Cisco para poder conseguir utilizar o IGRP. Ele era um protocolo fechado Cisco. Mas hoje em dia ele já acabou se tornando aberto, mas os outros vendors acabam não adicionando muitas features ou então não adicionando compatibilidade com o IGRP, porque não faz nem sentido também, né? Ficou tanto tempo fechado, agora dificilmente você vai ver um equipamento Juniper falando IGRP, ou sei lá, acho que o MikroTik fala IGRP, e tem alguns outros routers aí que são mais simples também que falam, mas os grandes vendors mesmo não sei se falam, nunca vi IGRP num Juniper ou num Huawei, por exemplo. Vamos lá, galera. O primeiro passo aqui para poder configurar o IGRP, você tem que habilitar a configuração do router IGRP com o AS que ele vai utilizar, e aí você vai habilitar as interfaces que vão se comunicar via IGRP. Diferente dos outros protocolos de roteamento, que às vezes o comando network é para você propagar alguma rede, como no BGP, por exemplo. Esse daqui você vai estar informando quais interfaces vão entrar dentro do processo IGRP, tá? Então vamos fazer aqui no R3, só para a gente ter uma ideia aqui. Para vocês verem, a gente vai ter um lab com IGRP Named Mode, que ele vai mudar um pouquinho a estrutura, mas você pode utilizar aqui o AS de 1 a 6 a 655 a 65.535. Então são várias opções aí de AS para você adicionar. E também você pode utilizar o nome, tá? Que aí ele vira o Named Mode, que a gente vai ter um laboratório mais para frente aí sobre isso. Quando você adiciona aqui o processo IGRP, você tem várias opções aqui, várias opções aqui de configuração. Tem BFD, Neighbor, Network, Shutdown, Summary, Timers. Os timers você consegue ajustar. Tem o comando Variance, que você consegue balancear a carga dos seus links para quando você quiser fazer algum tipo de balanceamento de carga. Ele é muito utilizado. Mas a princípio a gente vai utilizar o comando Network para habilitar dentro da nossa interface Loopback para que ela fale IGRP. Também a gente vai utilizar o comando Network 192.168.100.0 com a máscara Wildcard 255. Então a gente vai pegar tudo que estiver falando nessa rede /24, vai habilitar o protocolo IGRP. Só para vocês terem uma ideia aqui, vou usar aqui o Show IP Protocols. Ele vai mostrar aqui para mim que o IGRP no AS100 está habilitado, que a gente não tem nenhum filtro setado em nenhuma direção. Ele vai falar aqui que as métricas padrões que ele utiliza para poder fazer para poder descobrir qual que é a melhor rota, qual que é a rota do successor da rede, é o K1 habilitado, K2 desligado, K3 habilitado, K4 e K5 desligados. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre esses caras aí. O router ID dele está como 3.3.3.3. A distância interna está como 90 e a distância externa 170. O AD das rotas internas vão entrar como 90 dentro da tabela de roteamento e a externa 170. Isso daí é uma forma de evitar loops e fazer com que as rotas internas não sejam propagadas para redes externas, entendeu? Por exemplo, se você tiver uma rota de BGP e receber na mesma rota via IGRP, ele vai preferir o BGP porque tem uma distância administrativa de 20. Beleza? Vamos fazer aqui, observe que o comando network, é isso aqui que eu já expliquei.
Vamos fazer nos outros roteadores aqui, rapidinho. Router EGRP 100, network 4.4.4/32 e network 168.100.0. Dá até para criar um scriptzinho, galera. Mas como são poucas configurações, é mais fácil fazer aqui rapidinho. Opa! Router EGRP 100, network 5555. Network 192.168.100.0. Beleza. Você vê que o protocolo é tão rápido que depois que eu termino de colocar as interfaces para poder falar EIGRP, praticamente automaticamente ele já fecha o neighbor com seus outros roteadores. Só vou mostrar para vocês aqui um teste que eu não coloquei aqui no workbook, mas eu vou colocar o AS200 para vocês terem uma ideia do que acontece quando a gente muda o AS desse cara. Habilitei para esse cara falar no AS200 e os outros estão falando no AS100. Como vocês podem ver, ele não fecha o neighbor com nenhum roteador do AS100, galerinha. Vamos fazer a configuração correta aqui no router. Opa, é no router EIGRP 200 e vamos adicionar o router EIGRP 100. Opa, galera, desculpa aí que acabou travando aqui o programa que faz a gravação. Eu estava falando aqui já fazia mais de 20 minutos e perdi a gravação. Vamos lá, galerinha, vamos colocar aqui o router 6 dentro do EIGRP 100, tá, galera? Configuração bem básica. Network 192.168.100.0. Beleza, já fechou a adjacência. Então a gente vai verificar aqui as rotas dentro do R3 para essas redes. Ó, você pode ver aqui que quando você tiver alguma rota com um símbolo de D, é porque ele está falando EIGRP. Então ele está utilizando o protocolo dual para poder chegar nesses caras. Você pode ver aqui a gente tem as rotas para loopback do R4, do R5, do R6. E a gente vai ter 2/30, que são as rotas, as redes de comunicação, os 2/30 entre o R4 e R6, e R5 e R6 também. Beleza, galera? E aqui a gente tem o AD da rota e a métrica que a gente está utilizando para poder chegar nessas redes. Você pode ver que praticamente ele vai ter uma AD parecida entre eles, porque a gente não alterou nenhum tipo de, não fez nenhuma manipulação na métrica ou no protocolo. Beleza, vamos fazer o teste de conectividade. Estou pingando a loopback do router 4, estou pingando a do router 5 e estou pingando a do router 6. Beleza. O próximo passo, a gente vai alterar o valor de K. O que é o valor de K? O protocolo dual, ele vai utilizar alguns valores aqui dentro da sua métrica, alguns valores para poder compor a sua métrica. O que seriam esses valores? K1, que é o bandwidth da interface, K2, o load, K3, o delay que está configurado dentro da interface, K4 é o Reliability, que é um valor que você pode setar, e o K5 que é o MTU da interface. Então se você for dar uma olhadinha aqui, por padrão, o protocolo EIGRP ele vai utilizar os valores setados aqui, o valor de K1 e K3 como default. Muito cuidado, galera, quando vocês forem alterar ou quando vocês forem mexer nos valores padrões, porque se você tiver um roteador com o valor de K1 diferente do outro, ele não fecha adjacência.
Ele não troca informação de roteamento, tá? Então a gente vai fazer o que? A gente vai alterar aqui o valor dos Ks para que ele utilize o K2 também, que seria o load. Você pode ver que a composição da métrica aqui é um cálculo matemático entre bandwidth dividido pelo load, mais o K3 que é o delay, mais uma continha aqui que é o K5 dividido pelo reliability mais o K4. Então é uma configuração, é um cálculo matemático meio doido aí, que vai chegar num valor de métrica para o EIGRP conseguir chegar na rota de destino. O que eu vou mostrar para vocês que é bem bacana, ó, eu vou dar um show IP route EIGRP e vocês podem marcar aqui, ó, esse valor da métrica dele, ó, eu vou até copiar aqui só para a gente ter uma noção de quanto que vai mudar, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, a gente vai alterar o valor do R3, metric weight, e aqui ele vai ter o valor do type of servers aqui que a gente não vai mexer. O valor de K1 vamos deixar ligado, K2 também ligado, K3 ligado, K4 desligado e K5 desligado dentro da métrica. Como você pode ver aqui, a primeira coisa que vai acontecer é que o neighbor vai cair, os neighbors que ele tiver dentro dessa rede vão cair por conta desse errinho aqui, ó, mismatch de valor de K. Então, quando você tem um dos roteadores com um valor de K diferente do outro, ele fecha a adjacência e começa a aparecer essas mensagens chatas aí. Inclusive teve até uma parte do lab do CCIE que você precisa ajustar os equipamentos para que eles estejam falando no valor de K correto. Vamos fazer a configuração aqui, vou até copiar daqui de cima para ficar um pouco mais rápido. Eita! Vou fazer aqui, vamos copiar desse cara aqui, mais fácil. Beleza, vamos no R5. Alterei GRP100. Eu podia até criar um script aqui, mas acho que fica mais fácil só copiando aqui. Beleza, acredito que já tenha normalizado. Ó, beleza, ele fez o recálculo das rotas. Vamos dar uma olhadinha no Show IP Protocols. Agora a gente está utilizando aqui o valor de K1, K2 e K3 ligados, K4 e K5 desligados. E você pode ver aqui que a gente der um show IP route EIGRP, a métrica vai ter mudado também. Então você pode ver que a métrica aqui, vamos ver a diferença. Por exemplo, para R4. Vocês podem ver que subiu bastante, né? Então a métrica muda conforme você vai manipulando o K1 e os valores de K. Uma dica quando você estiver num ambiente produtivo, tome cuidado, não alterem o valor de bandwidth, porque assim você pode ter algumas redes, algumas localidades que estejam utilizando links menores, ou que estejam utilizando, às vezes você tem um MPLS com valor menor, ou um link de internet via túnel com valor maior. Então, se você quiser fazer alguma manipulação de rota, utilize o valor de delay, do delay. O delay ele é bem mais seguro para você alterar dentro do EIGRP, tá? Você vai ver que como eu falei aqui, você vai verificar que as métricas das rotas aumentaram consideravelmente. E na próxima task agora aqui a gente vai fazer um trace route para o equipamento, para loopback do equipamento 6, do router 6, beleza? Você vai ver, uma das coisas que a gente vai perceber aqui é que o tráfego para essa rede 666 vai estar sendo balanceado. Vamos confirmar aqui. Opa, pera aí, tem alguma coisa aqui
errada, porque era para ele estar sendo balanceado. Tá fechando a adjacência, beleza. Ah, não, tranquilo, tem uma sujeira na interface aqui, que é um dos labs, que é algo que eu tinha feito numa das tasks mais pra frente aí. Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui agora. Show IP route e gRP. Agora eu tenho o valor aqui para a rota da loopback do R6 sendo balanceado. Vou até colocar aqui um trace route de novo para a gente ver se esse balanceamento está funcionando certinho. E já vou começar a falar sobre manipulação de tráfego. Como vocês podem ver, o tráfego vai estar sendo balanceado entre R4 e R5, porque eu não alterei nenhuma configuração de interface e o valor de K de todos os equipamentos estão iguais. Então ele vai ter a mesma métrica para os dois equipamentos em si, passando pelos dois caminhos. Ó. Ele vai mandar um pacote por aqui, outro pacote por aqui, pacote por aqui e outro pacote por aqui, para chegar no R6 na loopback dele. Beleza. A gente tem algumas formas de poder manipular esse tráfego. A forma que eu falei que é mais segura é você alterar o delay da interface. Quando você altera o delay da interface, você tem uma forma mais segura de conseguir manipular esse tráfego. Essa é uma das formas, é a mais rápida e a mais segura. E eu vou mostrar o porquê. Show IP e gRP topology para esse prefixo. Como vocês podem ver aqui, ele vai ter a feasible distance nesse valor aqui. Então a gente vai fazer uma manipulação bem básica aqui, que a gente vai adicionar dentro da interface 0/1, que é a que se comunica com R4, um delay de 1000. Aliás, 100.000. E vamos dar uma olhadinha como que ficou essa rota e essa distância administrativa. Ó, isso daqui foi a mesma coisa que eu fiz aqui no workbook. Vamos dar uma olhadinha aqui. Como vocês podem ver, a distância, a feasible distance aqui para essa rota 6666 aumentou bastante pela interface 0/1. Então a distância que eu estou propagando para os meus outros roteadores, que eu vou chegar no R6, por esse link que é o Ethernet 0/2 do R5, vai ser bem melhor do que pelo Ethernet 0/1. Essa é uma das formas de manipular o tráfego. Vamos fazer aquele teste de trace route de novo, que aí vocês vão ver que realmente o tráfego vai sair pela interface Ethernet 0/2, passar pelo R5 e chegar no R6 com essa manipulação que eu fiz. Você pode fazer de diversas formas também. Você pode manipular dentro do caminho aqui, ó, por exemplo, eu poderia fazer dentro do R4, fazer uma manipulação para ele chegar até, por exemplo, via R3, R5 e R6 para essa rede. Tem várias formas de que você pode manipular e fazer a engenharia de tráfego dentro do eGRP, tá? Essa é uma das formas. Agora a gente vai fazer uma outra forma aqui, que a gente vai utilizar o offset list. Vou mostrar para vocês. Deixa eu tirar a configuração da interface. E agora a gente vai fazer, vou mostrar para vocês aqui que a rota voltou a ser balanceada novamente. Eu tenho o mesmo padrão de feasible distance para as duas rotas. E a métrica tá ok, tá igual entre os dois caminhos. E a gente vai criar um offset list aqui no R4 para poder manipular essa rota. Então, o básico do offset list, você vai criar uma access list, ó, access list 1,
com o permit pro prefixo que você quer manipular, beleza? E aí você vai lá dentro do opa, e aí você vai lá dentro do do processo do EGRP100, coloca lá offset list, o número da access list, em modo de entrada, você pode fazer em out, e aí você manipula como que vai, o que você vai, o quanto que você vai adicionar dentro da métrica desse cara aí. Ó, deixa eu colocar aqui show access list. Beleza, esse cara mesmo que a gente está manipulando. Você pode ver que ele vai começar a dar os matches aqui, ó. Então quer dizer que a manipulação do offset list está funcionando com sucesso. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou a métrica aqui dentro do nosso equipamento. Olha a diferença da rota. Agora via Ethernet 0/2 também continua sendo o melhor path, o melhor caminho até a loopback do router 6, porque a manipulação que a gente fez, a gente adicionou dentro da métrica um valor de, acho que foi 100 mil, né? Foi de 10 mil. A gente adicionou 10 mil dentro da métrica e o cálculo todo matemático foi alterado para que a gente consiga chegar via router 5. Então vamos fazer aqui o trace route novamente para poder comprovar que a offset list funcionou. Estou falando aqui também que a offset list pode ser criada em out, pode ser adicionada apenas para algumas interfaces se você quiser, não no processo inteiro. Beleza, e aí, ó, como vocês podem ver, a gente está indo pela interface do roteador 5, que é o 192.168.100.6, que é esse cara aqui. Essa é uma das formas para você poder conseguir fazer engenharia de tráfego dentro do EGRP também. Beleza, galera? É simples também. É uma forma mais... como é que eu posso dizer? É uma forma mais... mais bonita, mais interessante de fazer, porque você cria uma access list, você pode manipular várias entradas dentro da access list para poder utilizar um offset list, e fica um pouco mais limpa, na verdade, não é nem mais bonita, é mais limpa para você poder fazer a manipulação de tráfego dentro do EGRP. E agora vamos falar sobre o Passive Interface. Passive Interface é praticamente igual ao do RIP, tá? Então a gente vai lá dentro do processo EGRP do AS100, coloca aqui o Passive Interface, que é a 0/0. Então esse cara aqui nunca vai poder falar EGRP. E a gente tem duas formas de fazer, igual o RIP. A gente pode fazer direto falando que a interface não vai utilizar, não vai entrar no processo do EGRP. E a gente pode falar que todas as interfaces não falam e permitir apenas algumas. Mesma coisa do RIP, tá? Vamos fazer aqui no R6. Da outra forma, Passive Interface Default, e aí a gente vem de No Passive Interface, Ethernet 0/0 e 0/1. Você pode ver que o dual é tão rápido que a partir do momento que a gente coloca o comando ele já mata a adjacência na hora. Vamos lá, para configurar a autenticação entre os roteadores do AS100, o processo é bem semelhante do RIP também, galerinha. Então você vai criar uma keychain. A keychain você vai adicionar dentro da interface e o método de autenticação também. Vamos fazer aqui no R3. Vamos lá, keychain. Posso até utilizar o script do outro lab que a gente fez. Olha lá, keychain café, key1, a keystring café com redes. E aí a gente está adicionando, ao invés de ser RIP aqui na interface,
a gente vai colocar IP Authentication Mode, EIGRP, no AS100 com MD5, e aí ele vai falar a mesma coisa, que é o IP RIP, opa, não é RIP não, IP Authentication, Keychain, EIGRP, 100, a Keychain Café. Então é a mesma situação para as duas interfaces. Vamos fazer esse scriptzinho bem básico e vamos configurar a autenticação. Vamos ver se vai dar certo. Beleza. Mesma situação aqui. Você pode ver que show IP EIGRP neighbor. Eu não vou ter nenhum neighbor porque eu não tenho a autenticação, está falhando, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, debug IP EIGRP para a gente ver o que está rolando aqui. Você vai ver aqui, ó, peer termination, que é um dos logs que ele está falando que matou a adjacência de EIGRP. Deixa eu ver se eu tenho algum debug melhor aqui. Debug IP EIGRP, notifications talvez, e neighbors. Beleza. Vou fazer a mesma configuração aqui no R4. Deixa eu só confirmar aqui. Beleza. Ele fez a mesma coisa. Espera aí, deixa eu dar uma olhada se eu não estou errando em nada. Pode ser que... Ah tá, ele está utilizando a interface errada aqui no R4. Eu coloquei na interface 0/2 e a 0/1. Vamos ajustar aqui. É a 0/0 e 0/1. Então vai ficar assim. Beleza. Fechou a adjacência aqui. Vocês podem ver que agora ficou ok. Vou utilizar no R5 também a mesma situação. E no R6, deixa eu só ver as interfaces, que é a 0/... Não, no R6 também são as mesmas interfaces. Beleza, já fechei novamente as minhas adjacências, já tenho a minha topologia montada novamente. E é isso daí, galera. Você tem outras formas também de manipular a autenticação dentro do EIGRP. Por exemplo, você pode criar várias chaves e fazer os roteadores ficarem trocando chaves ao longo do tempo. A cada, sei lá, a cada 2 minutos, 3 minutos ele vai trocar chave, e se tiver alguma errada aí ele termina a adjacência. Esses dois métodos que eu mostrei de manipulação de engenharia de tráfego são os mais utilizados, inclusive nas provas da Cisco é o que vai cair. E a gente vai passar para o EIGRP Named Mode na próxima aula, beleza, galera? Valeu!